quando de mansinho, como o povo da gaivota, vai seguir o seu caminho. Paz seja convosco. Nós estamos com a palavra de Deus aberta aqui, Ezequiel 33. O ofício do verdadeiro profeta. E diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem de seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, e se aquele povo ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Querido Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Deus, dos teus pés. Usa-me, fala, Deus, de uma maneira especial e poderosa. Fala aos nossos corações, amém. O ofício de um verdadeiro profeta. E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos homens do seu povo e diz-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. E se aquele povo ouvir o som da trombeta, não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua alma. Nós estamos aqui com a palavra de Deus, limpa, cristalina, fácil de entender, não tem complicação. E está dizendo aqui do aviso de Deus. E Deus tem usado os seus atalaias, Deus tem usado os seus servos para nos alertar que a espada vai chegar, que o juízo de Deus vai chegar, que o tempo está se esgotando. E nós temos falado, nós temos pregado, nós temos avisado. E aqueles que estão ouvindo a trombeta, a palavra de Deus, e estão assim tomando uma decisão de buscar a Deus, estão sendo livres. Vão ser salvos, mas aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, eu estou ouvindo, mas eu não acredito, eu não creio, não vai ser assim. Você tem que saber que a palavra de Deus não cai por terra. Nem o tio, nem o i cai por terra. A palavra do Senhor é fiel. E aí vem a espada, e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Porque foi avisado, Deus usou
atalaia para avisar que a espada está chegando. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, a palavra de Deus nunca foi tão pregada, nunca foi tão anunciada, dizendo que Deus vai vir com justiça. O controle está nas mãos de Deus, Ele não mudou uma vírgula, Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo Deus que agiu lá no passado e age nos nossos dias. E Ele está dizendo, se cuida, porque o fim está chegando. E nós estamos às vezes desapercebidos, a trombeta está soando, a palavra de Deus está soando, o atalaia está pregando, e nós não estamos nos dando por avisado. Mas aquele que dá ouvido, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia ver que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal homem foi levado na sua iniquidade, mas o sangue demandarei, quer dizer, vou cobrar da mão do atalaia, que viu a espada chegando e não avisou. Ele foi posto para avisar que a justiça de Deus está chegando. A ti, pois, filho do homem, graças a Deus, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e ele anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o sangue eu demandarei de ti, eu vou cobrar do atalaia. Mas quando tu tiveres falado para o ímpio, para que o ímpio se converta do seu mau caminho, e ele não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós dizendo, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfaleceremos nele, como viveremos então? Aqui tem uma palavra de vitória, uma palavra de bênção para a sua vida. Você está ouvindo a trombeta é a palavra de Deus que tem sido anunciada, que está próximo aquele dia. E então assim diz o Senhor, diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E essa vida é uma vida eterna diante de Deus. A morte é a morte eterna longe de Deus. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel?
A vida está sendo oferecida. O amor de Deus está sendo derramado para te livrar da morte eterna, para te livrar das garras do inimigo. Porque você quer morrer, porque você não muda de atitude, porque você não toma atento na palavra de Deus. Ai, Shorianderebiai, Necomarabalaxai, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Oh, Riandarabalachai, tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar do dia da prevaricação. É por isso que a palavra de Deus diz assim, ser fiel até o fim e terá a coroa da vida. Ah, não, eu já fiquei bastante na presença do Senhor, agora eu vou sair um pouquinho. Se morrer nesse meio termo, você perecerá, porque o que você fez de bom será esquecido, não valerá mais nada. A justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, isto é, no dia em que pecar. E quanto a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. O que nos separa de Deus, o Siriai, Shuriai, Nemalachai, o que nos separa da vida com Deus é o pecado, porque o pecado cheira mal às narinas de Deus, o pecado separa Deus de nós e cobre o seu rosto de nós para que Ele não nos ouça. Ai, Shurianderebecai, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter dos seus pecados, se fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, pagando furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Ei, Xorebeai, Xuriai. Então nós temos que vigiar para não cairmos. Ai, alcançarmos e sermos atalaias de Deus, dizendo, porque vocês estão praticando impiedade, venha para a vida. Deus tem vida para você. Todavia os filhos do teu povo diz, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando o justo da justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo a justiça e juízo, ele viverá. É por isto mesmo. Quer dizer, aquele ali tá muito, né? Tá pecando muito, eu sou santo. De repente tem algum deslize. E aquele que nós julgávamos que não tinha nenhuma chance, se arrepende, busca Deus, e ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. É o que eu estou praticando, é o que eu estou fazendo, que vai me levar à vida eterna ou à perdição eterna. E quem está no caminho da justiça,
presença do juízo, adorando a Deus, não pode fraquejar, não pode deixar cair em pecado, porque no dia que cair, está separado de Deus. E aquele que está pecando, que está perdido, irremediavelmente perdido, ele ouve a trombeta do Atalaia: arrependei-vos, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. E ele se converter, ele vai ser salvo. Ai, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Não tem razão para sermos lançados nas trevas, para perdermos a nossa alma. Temos que buscar a Deus, que é a fonte da vida, que tem o perdão, que pode perdoar todos os pecados. Às vezes nós praticamos um erro, o ser humano não nos perdoa, mas Deus perdoa. E Ele quer alcançar a sua vida, não importa o que você praticou. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. É isto que Deus está te chamando. Vinde, convertei-vos dos seus maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus tem vida para você. Deus tem vitória para você. Receba hoje esta bênção. Receba hoje este milagre que é a salvação da sua alma. Deixa de pecar, porque o pecado nos separa de Deus. Nós estamos vivendo em dias tenebrosos, terríveis. Temos que nos agarrar em Deus com todas as nossas forças e pedir a sua misericórdia. Nós vamos falar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho. Reviva! Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Deus de Riandarachai, de poder, Deus de graça, alcança, Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão, meu Deus, sem nenhuma esperança, aqueles, meu Deus, que estão sem direção, sem orientação, e vai trazendo, Senhor, para o teu aprisco santo, e aqueles que já estão no aprisco, que eles não venham cair, meu Pai, que nada deste mundo venha atraí-los, para que eles possam perder tudo que já fizeram, toda a justiça que praticaram, para que sejam, ó Deus, mortos para sempre. Alcança, meu Pai, este homem, alcança esta mulher, e dá vitória para estes jovens, para estes adolescentes, para estas crianças. Cuida de cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Sim, meu Deus. Dá-lhes desta unção, dá-lhes desta bênção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sim, graças a Deus. Graças a Deus.